Olá, sejam muito bem-vindas. Está começando muito bem-vindas e muito bem-vindos, né? Apesar que muito bem-vindos já engloba todo mundo, mas como tem, eu aprendi uma palavra nova esses dias, como tem uns ecochatos, então bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Mels Podcast que está começando pelas plataformas da Vem TV. Meu nome é Célio Samartim. Você já baixou o aplicativo da Vem TV? Se não baixou, corre agora. Agora não, agora você vai fazer outra coisa. Agora você vai clicar aí no sininho para ativar as notificações, se inscrever no canal da Vem TV e deixar o seu like, que é muito importante. Então, triplo C, curte, comenta e compartilha, que é para o algoritmo mandar esse programa para mais e mais pessoas, principalmente as mulheres que infelizmente ainda estão em situação de violência, para que elas entendam e vejam que existem outras opções, que existe um leque de opções para que você saia do relacionamento abusivo. E a nossa proposta aqui é justamente trazer mulheres que inspirem outras mulheres para que não sejam mais vítimas da violência. E baseado nisso, a minha convidada de hoje, ela vai falar muito sobre esse tema social e principalmente da violência contra a mulher. Deixa eu já pegar minha colinha de praxe aqui, que vocês sabem que eu não enxergo e que eu não sou muito bom de memória, mas olha só, ela é empreendedora social e é diretora executiva da Associação Sociedade em Ação de Itanhaém. Aliás, espera, Associação Sociedade em Ação em Itanhaém. Eu estou falando com a minha amiga Tânia Sawaia. Tânia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco hoje para falar desse tema que eu trabalho também e que é muito importante e que é sempre tão necessário a gente estar retornando nele, porque infelizmente a violência contra a mulher parece que é uma pandemia que nunca tem fim, né? Mas seja muito bem-vinda, o espaço aqui é seu para você falar um pouquinho de você. Fala aí quem é você, de onde você veio, para onde manda um beijinho para mamãe, papai e como é que é? Mamãe, papai para você. O espaço é seu. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Celinho. Boa tarde a todos que estão aí com a gente. Meu nome é Tânia Sawaia. Na verdade, eu sou de São Paulo. Eu trabalhei durante 30 anos numa empresa multinacional, né, no mundo corporativo. E depois, quando eu mudei aqui para Itanhaém, eu comecei a empreender socialmente. Aí nós abrimos, né, a Associação Sociedade em Ação. Já tem 3 anos, na verdade. E a gente faz várias atividades dentro da associação, inclusive esse cuidado com as mulheres, no geral, não somente vítimas da violência doméstica, mas com certeza é a principal e que a gente tem trabalhado. Então, nessa luta aí já há 2 anos, né, para trazer conscientização, empoderamento, autoconhecimento, para que essas mulheres consigam sair dessa situação. É um trabalho árduo, mas a gente está tendo bastante resultado e eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que a gente tem feito aqui em Itanhaém com esse assunto. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, como é que foi essa transição aí de sair de uma empresa e ir fundar uma associação em Itanhaém? Isso já foi de caso pensado ou o caminho te levou para esse, o trajeto te levou para esse caminho naturalmente? Como que foi essa transição aí de, porra, cansei de São Paulo, vou largar uma empresa, vou para a praia e vou fundar uma associação e me meter num vespeiro? Contando ninguém acredita, viu, Celinho? Imagino. A minha posição na empresa, ela ia ser. Estavam tirando a posição da empresa e eles me deram 1 ano para procurar uma outra vaga. Eles falaram: olha, a gente não quer perder você como colaborador, então a gente vai deixar você procurando uma outra posição por 1 ano. E eu comecei a refletir muito, já tinha bastante tempo de empresa, eu falei, nossa, eu acho que eu já contribuí tudo que eu podia contribuir para a empresa, e a empresa também já contribuiu comigo com tudo que eu podia, né? Quando eu vim para Itanhaém, eu acabei conhecendo o que a gente chama aqui de lado morro da cidade, né? Quem vem para cá vê o lado praia, vê as orlas, vê a cidade, coisa linda, uma cidade turística. E aí, quando você vai para o que a gente chama de lado morro, você vê o lado da pobreza, você vê o lado da vulnerabilidade. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. Eu falei, será que eu vou pegar mais 1 ano, mais alguns anos de trabalho aqui, ao invés de pensar em fazer alguma coisa que eu possa contribuir para o mundo, para outras pessoas, pegar o meu conhecimento do mundo corporativo e levar para fazer alguma outra coisa pelo mundo e por outras pessoas?
E aí, quando eu comecei a conhecer o território, eu falei, nossa, o meu conhecimento pode agregar muito, trazer uma transformação social de impacto. E ali meu coração bateu, eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, a minha mudança do mundo corporativo para o empreendedorismo social, ele foi caminhando ao longo de uma transformação, né, ao longo de um ano e meio. E depois que eu saí da empresa, que hoje eu sou grata, né, foram 30 anos nessa empresa, hoje eu estou no empreendedorismo social e eu sou, assim, extremamente apaixonada por aquilo que eu faço, Celine. Eu não me arrependo em nenhum momento dessa transformação, dessa mudança de carreira, e eu estou muito feliz Mas fazendo o que eu estou fazendo. e a galera em volta Associação. não falou assim, e aí, você é doida, vai largar o emprego para ser... Falaram, foi muito falado, né? Porque eu trabalhava, tinha um salário muito bom, um cargo de responsabilidade, um cargo importante. Mas é aquele momento que você reflete e fala: o dinheiro ele é importante? Ele é importante. Eu me aposentei numa situação financeira razoavelmente boa, o dinheiro é importante, mas chega um momento em que você precisa se questionar, você precisa se desafiar e falar o quanto esse dinheiro nesse momento ele é mais importante do que a realização de alguma coisa que está batendo lá dentro do teu coração para você fazer. Eu acho que se eu ficasse na empresa pensando só no financeiro, eu estaria muito triste hoje. Eu imagino, eu imagino. Eu Então acho eu interessante, realmente me encontrei. eu acho interessante que as pessoas que eu trago aqui, principalmente as que têm um trabalho social, trazem muito essa questão que sempre me lembra o conto da caverna lá do Platão, que era todo mundo dentro da caverna e alguém começa a se sacudir e fala, não é possível que a vida é só isso daqui. E aí a pessoa sai, vê que tem um mundo lá fora, mas o caminho para ela ir lá fora é todo torto, e aí ela volta e fala, porra, lá fora tem um mundo não sei o quê. E o cara olha para ele todo quebrado, todo ralado, todo cheio de ferida e fala, porra, mas se você tá assim, eu vou lá fazer o quê? Aqui tá bom. E é sempre assim, sempre tem uma chama interior que fala, porra, isso daqui eu preciso fazer. Eu preciso me mexer dentro disso daqui para ter o resultado que eu quero. Não é só... Eu fiz um programa há pouco com uma empreendedora e ela falou exatamente a mesma frase. Não é só a grana que motiva. Sempre tem uma chama a mais que é necessário a gente despertar para poder fazer esses trabalhos. E eu achei interessante, você falou aí o lado morro, né? Você falou, o pessoal vem aqui, a orla turística e tal, então você está do lado que a Globo não mostra, né? Geralmente o povo fala, isso aqui Exato. a Globo não mostra. E como foi esse início aí da associação Sociedade de Ação Itanhaém? Como foi para você entrar nesse assunto que é tão delicado, que é a violência contra a mulher, e como foi a receptividade das pessoas aí de Itanhaém com esse trabalho? Eu, quando comecei a visitar o Lado Morro e a entender a vulnerabilidade do território, porque eu fiquei estudando o território, né? Para você pensar em empreender socialmente, você precisa conhecer o território e as suas vulnerabilidades. E eu era nova na cidade, então eu precisava me cercar de pessoas que têm interlocução na cidade, que conhecem o território, que conhecem as pessoas. E eu conheci a Regilaine, né, que hoje trabalha comigo aqui lado a lado, é uma super parceira, e ela foi vítima de violência doméstica. Então foi um Geralmente dos são, temas, né? não que a gente, no começo que a gente pensasse em atuar exclusivamente nesse tema, mas ela é uma pessoa que trabalha muito pelo social da cidade, sempre trabalhou, e por ser vítima da violência doméstica, a gente entendeu que era um assunto que nós gostaríamos de tratar para ajudar outras pessoas. Então, a gente começou a fazer pesquisas, a gente foi na Delegacia da Mulher, levantou os números estatísticos da violência doméstica na cidade, a gente ficou assim muito assustada, porque é muito alto. Isso, os números que são relatados, né? Você não pode nem levar em consideração os números de mulheres que não chegam a fazer a denúncia, que não chegam a reportar a violência doméstica. E dentro do território, você consegue ver isso muito de perto, né? Porque aí você vê isso no olhar das crianças que estão dentro do nosso projeto. A gente não trabalha só com mulheres, a gente trabalha com crianças e adolescentes. E dentro das oficinas, essa situação ela é exposta durante a convivência com as crianças sobre como que os pais tratam a mulher, o nível de xingamento, enfim, de várias coisas que acontecem, né? E aí a gente trabalha com a família dessas crianças. E aí quando você traz a família para dentro do projeto, principalmente as mulheres,
é que você percebe o quanto isso é maior do que os números que são divulgados, né? Sim. Então é uma realidade muito triste, os números não são verdadeiros, e trabalhando então com essas mulheres, na verdade, eu acho que das mulheres que trabalham com a gente, a maioria já sofreu de algum tipo de violência, pode não ter sido a física, enfim, vários tipos de violência, e a gente entendeu que a gente tem um trabalho muito importante nisso. Por quê? Quer queira, quer não, a mulher tem um papel fundamental na estrutura familiar. Quando a mulher está em desequilíbrio, a família fica em desequilíbrio. Por consequência, você compromete o crescimento, né, saudável das crianças e adolescentes, de fazer com que crianças e adolescentes se tornem adultos fortes, responsáveis, felizes. Então é um contexto muito grande, Celinho. É bem complexo. E a gente está aprendendo, porque nós somos uma associação nova, né? A gente foi na Câmara de Vereadores, a gente pediu para reativar todos os assuntos que fossem referentes à violência doméstica, reabrir a. Ai, esqueci o nome do que a gente reabriu, inclusive, esses dias, Celinho, desculpa. Não, Mas tranquilo. a gente foi na Câmara dos Vereadores, pedimos a reabertura da Sala das Mulheres, eles conseguiram fazer isso, mas a gente vê que o andar disso é muito lento, né? Então, se a sociedade não se reunir, não se juntar para fazer alguma coisa acontecer, isso não muda. As Eu mulheres imagino. sozinhas não têm força para sair dessa situação. Não tem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que foi a receptividade ou, a reciprocidade dos homens, principalmente os agressores, quando você começou esse trabalho? Aí teve muito disso de confronto ou de uma tentativa de impedimento do trabalho? Como que foi isso? Na verdade, não. Nós estamos indo por uma linha um pouco diferente do que abrir abertamente, que é um trabalho de prevenção contra a violência doméstica. Nós fizemos uma Hum, campanha no ano passado, falando que nós fizemos lives, abrimos muito esse tema, mas o que a gente entendeu depois desse trabalho, Celinho, tem muita coisa por trás disso do que você chegar e falar assim, mulher, vem aqui, nós estamos atuando com o tema da violência doméstica, você vai sentar aqui e a gente vai te ensinar a sair do ciclo de violência. Não é assim que funciona, infelizmente não é assim que funciona. Então, como está sendo a nossa tratativa nesse assunto? A gente atende as crianças e adolescentes do projeto. Nas oficinas que a gente realiza, a gente identifica as crianças em risco e vulnerabilidade social por vários motivos, seja abuso sexual infantil, seja por violência doméstica também dos pais, né? E a gente chama a família para conversar. Então, quando a gente chama a família, normalmente costuma vir o pai e a mãe, quando o pai é presente, vem o pai e a mãe, e a gente trata todo um contexto familiar. E através da tratativa desse contexto familiar, a gente consegue diagnosticar o que está acontecendo, define as melhores estratégias para a equipe técnica. Nós temos uma equipe técnica formada por uma psicóloga e neuropsicóloga, uma assistente social e uma coordenadora pedagógica. E a gente discute esses casos e a gente vê qual é o melhor caminho de encaminhamento para a rede. A gente faz os grupos de acolhimento, que são os grupos de escutativa, onde a psicóloga atua no fortalecimento dessas mulheres. E quando tem homem junto, que é difícil. O homem dificilmente comparece, eles não têm paciência para discussões em grupo, para conversas que vai mexer em feridas de relacionamento familiar, né? Isso é bem complicado. Mas a partir do momento em que você trabalha com a mulher, mas não tratando diretamente a violência doméstica, né? Tratando todo esse contexto familiar e você vai fortalecendo o entendimento dela, do que é direito dela, da vida boa, da vida digna, da vida decente, ela começa a se empoderar de uma forma que é transformador. Nós pegamos um grupo de mulheres, fizemos uma análise, né, estatística, das 30 mulheres, 22 estavam com tendências suicidas, caramba. tendências, com tendências suicidas. E fazendo todo esse trabalho, a gente conseguiu reverter esse quadro de tendência suicida para depressão leve. Você vai falar, pô, mas de tendência suicida para depressão leve, para mim é a mesma coisa, não é. O grau da gravidade diminui, isso mostra já uma mudança e um fortalecimento na condição dessa mulher. E ela vai começando a entender algumas coisas e automaticamente ela vai começando a se impor. Ela vai começando a entender sobre a autoestima, sobre o empoderamento dela. E a gente está conseguindo bons resultados dessa forma, do que na marra falar, você tem que sair desse ciclo vicioso.
você tem que fazer isso, você tem que buscar a sua autonomia em termos de renda, geração de renda, de trabalho, sendo que ela não está preparada para aquilo, né? Ela não está. Eu entendo bem o que você está falando, porque no começo do meu trabalho, para mim era muito difícil entender essa mentalidade, esse modus operandi da mulher. Porque para nós, homens, é binário. Tá ruim, tchau. Pego minhas coisas e vou embora. Para vocês mulheres, não. Para vocês mulheres tem todo esse processo. Eu costumo dizer que tem uma floresta atrás, né? Que você tem que pensar na família, tem que pensar nos filhos, tem que pensar no que vão dizer, tem que pensar num monte de coisa. E vocês têm que ter isso muito bem resoluto dentro de vocês, muito bem resolvido, porque senão vocês, digo vocês por você ser uma mulher, mas senão vocês não conseguem se desvencilhar desse problema. Mas ainda pior é quando a pessoa não consegue ver o problema. No meu caso, quando eu comecei o projeto, infelizmente, a minha proposta é ser profilático, é ensinar a mulher ali ela ter uma noção de autodefesa, não necessariamente dela saindo num soco com o homem, não é esse o propósito, mas ela ter uma noção de autodefesa para que ela não seja vítima. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, quando a mulher chega para mim, ela já foi vítima da violência. E ela não viu os sinais que começaram lá atrás, começaram no namoro, começaram no início do casamento, de que isso ia evoluir. E esse eu acho que é ainda o principal problema, a mulher começar a reconhecer os sinais e delimitar limites para que esses sinais não sejam ultrapassados. Você acha que é mais ou menos isso? Ou vocês têm uma visão diferente desse tipo de situação? Não, tá perfeito isso, Celinho. Principalmente porque a violência, normalmente, ela não começa com agressão física direto, Sim. né? Você casou, a pessoa ela não vai te agredir fisicamente direto. Isso vem de um tempo de desgastes, de abusos da violência verbal. Começa com xingamento, começa a falar mais alto, começa a fazer algumas coisas que a mulher chega e fala: nossa, isso é um temperamento, hoje está nervoso, amanhã pode não estar, está nervoso por causa do trabalho, aconteceu alguma coisa nesse sentido. Isso acaba sendo permissivo, acaba virando uma rotina. Quando ela percebe, ela já está no meio de um ciclo que ela não tem como mais sair, criou uma dependência. E aquilo que você falou do homem, ele é muito sério, porque para o homem é muito mais fácil, né? Ele Sim. simplesmente pega as coisas dele, ele vai embora, ele não se preocupa em deixar um lar, em deixar filhos. Não é o caso da mulher. A mulher ela tem esse senso de responsabilidade muitas vezes maior, na verdade eu diria que bem maior que o homem, então para ela é muito mais difícil romper esse ciclo. E o fato de você realmente ensinar essa autodefesa, eu acho o trabalho de vocês maravilhoso, até já falei para vocês sobre isso, Sim. porque vocês são homens falando sobre a violência doméstica. Normalmente essa conversa, ela é gerada num ciclo de mulheres, né? Ela é gerada nesse ciclo de mulheres, e por vocês serem homens, isso está partindo de vocês, é muito bacana. É Quem dera difícil você, também, muito difícil. né? Quem dera a gente tivesse uma audiência masculina onde isso fosse assim muito fácil de ser tratado, de ser conscientizado. Os homens não estão abertos para isso. E isso é uma preocupação nossa, porque a gente fica muito focando o nosso trabalho na mulher, na defesa da mulher, e talvez deixa de lado a conscientização e o trabalho que tem que ser feito com homens, né? Os homens precisam entender que a violência doméstica, cara, que não é legal. Você não pode fazer isso, né? E é muito difícil. Para a gente, no território, por exemplo, eu tenho até um exemplo. A gente tinha uma mãe que estava numa reunião de pais e o marido foi na porta, porque atrasou meia hora a reunião, e ele começou a bater na porta da associação, falando: eu quero a minha mulher aqui. Eu estou chegando do trabalho, eu estou cansada e não tem janta pronta. O que a minha mulher está fazendo nessa reunião até agora? E começou a fazer o maior escândalo na porta da associação. Caramba, Né? A mulher. aí até te interromper e falar que tinha essa situação, essa dificuldade, mas que a gente via muito na periferia e que, de repente, não via pouco, não via muito nas classes mais abastadas da sociedade. Mas que na periferia isso era justificado porque o cara não tinha instrução, porque o cara não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro. Mas você vê que nas classes mais altas não diferencia muito. Uma coisa que eu acho que hoje é muito... Eu estava até conversando isso num outro podcast. Uma coisa que eu acho que é muito ruim é que
em algum momento, se achou que um tem direito de mais, o outro tem direito de menos. Chegou-se a esse consenso. E aí, para resolver o problema, parece que, não, então vamos tirar todos os direitos desse e vamos dar todos os direitos para esse. E isso enfureceu a outra ponta. E falou, ué, mas como assim? E ao invés de ter esse conceito que você está trazendo, que a associação faz, que é ter o equilíbrio ali, trazer o homem também, fazer ele entender, esse cara ele se sentiu como é que eu vou rejeitado e fala, então é assim, então agora eu vou conseguir na marra. A percepção que eu tenho do problema da violência é esse. Apesar de que, é óbvio, veio um negócio galopante, veio uma coisa que foi construída lá atrás, tem todo um processo histórico, mas hoje, olhando a questão da violência hoje, eu vejo muitos homens falando isso. Ah, a mulher tem direito demais, a mulher tem não sei o quê. E uma coisa que me incomoda muito no debate, que aí eu já queria começar a colocar umas pimentas aqui no nossa conversa, porque senão a gente fica muito com conversa de comadre, e eu não gosto das conversas de comadre, eu gosto de pimenta. Uma coisa que eu acho que fica muito ruim para o debate é quando tudo se reduz ao machismo. E aí, quando você pega uma situação da mulher, que a mulher fez alguma coisa que é ruim, vem alguém e fala assim, ah, mas ela fez isso porque ela é machista. Aí fica fácil. Aí você taxa o outro, coloca uma pecha no outro de machista e pronto, acabou o debate. E aí eu acho que isso tira a responsabilidade das pessoas e coloca numa palavra para justificar a falta de caráter, a falta de comprometimento, a falta de entendimento, a falta de educação, porque muitas vezes é educação. Eu, por exemplo, eu entendo quando você fala assim, a gente tem que trazer o homem, tem que ajudar, mas no início também do trabalho, você acha que é a terceira ou quarta pessoa que me traz essa visão, e a primeira pessoa que me trouxe, eu falava assim, mas ensinar o homem o quê? Para mim era muito difícil. Eu falava, como assim ensinar o homem? Ah, porque o homem não entende. Às vezes ele viveu naquele meio e ele acha aquilo normal. Eu falo, não é. Porque se você pegar a camada dos homens aí, até no meio criminoso, a mãe é sagrada. Nenhuma outra mulher presta, mas a mãe é sagrada. Então esse cara, quando ele via o pai batendo na mãe, para ele aquilo era um desastre, porque estava batendo na pessoa que ele mais amava na vida. Então não tem, na minha cabeça, isso no começo, né? Na minha cabeça eu ficava assim, não tem como esse cara ver a mãe apanhando e de repente ele crescer e falar, não, vou fazer igual também. Porque ele sabe que é errado. Só que me trouxeram outros conceitos, que era um comportamento, que o cara não tinha controle, não tinha autocontrole, e aí entrou nesse campo da educação. Então, para mim, hoje, é muito ruim quando as pessoas resumem esse universo complexo a ele é machista, ela é machista. E eu acho que tira a responsabilidade das pessoas dos seus próprios atos. Você acha que eu estou falando alguma bobagem ou é mais ou menos isso? Não, tá certíssimo. O que eu vejo, Celinho, aqui hoje, o que acontece? Teve muita inversão de valores nos relacionamentos, né? Sim. Então, tem muita mulher fazendo o papel do homem dentro da casa e muito homem fazendo o papel da mulher dentro da casa. Essa inversão de valores, é claro que precisou ter um avanço da mulher em termos de responsabilidade no trabalho para ajudar a renda familiar e tudo. Em consequência do homem, que também tem que ajudar a mulher dentro de casa, porque a mulher sai para trabalhar. Então, teve todo um contexto, né, de evolução, digamos assim, que aconteceu. Só que muito se perdeu de valores, né? Muitas coisas foram perdendo ao longo dos anos. Eu não vejo que isso é só uma questão de machismo, tem sim a questão da educação, tem a questão. Tem vários aspectos por trás. É o que você falou. A gente pensa que, a gente fala assim, poxa, quem vive na periferia, quem é pobre, é tudo mal educado, porque quem é rico, quem tem dinheiro, é de classe social alta, é educado, e não é isso que eu vejo no território, não. Não é não. Não é mesmo Não é não. o que eu vejo no território. Eu vejo muita família, muita criança, muitos homens no território que têm muito mais educação, muito mais respeito pela mulher, pela família, do que muito homem de classe alta e de que tem dinheiro. Muito mesmo, Sim. né? Muito mesmo. Então, eu acho que isso vai do caráter, vai da índole, vai de muitas coisas
do homem, né? E é um contexto bem complexo. Cada caso é um caso, não tem como você generalizar o que acontece, né? Sim, São casos e casos, são casos diferentes que não tem generalizar, só que tem um ponto em comum. Nada justifica a violência. Nada. concordo, concordo. Você pode falar o que for, a mulher pode ter dado motivo para acontecer alguma coisa, não sei, pode, sabe? São contextos diferentes, mas que no final das contas nenhum deles justifica a violência. Nada justifica alguém levantar a mão para alguém, alguém bater, o feminicídio, nada justifica, Sim. né? Eu me lembro de Então, uma conversa que eu tive uma vez com o meu filho, e eu falei para ele assim, falei, cara, vamos supor que amanhã ou depois você casa. E aí tu chega em casa, tu é o provedor, você é o único que trabalha, tua mulher não trabalha, você é aquele cara que não, eu pago tudo, eu monto a casa, eu banco tudo, você fica em casa, não precisa trabalhar. Vamos supor que tu chega na tua casa e vê a tua mulher deitada com outro cara na tua cama. Você tem três opções. Ou tu entra na brincadeira, ou tu assim, finge que não foi nada, ou tu pega as tuas coisas e vai embora. Você não tem que pôr a mão nela. Aí eu lembro que meu filho na época que eu tive essa conversa com ele falou assim: pô, rapaz, mas eu vou deixar tudo pra ela, a casa, tudo. Eu falei, cara, deixa. Porque do mesmo jeito que ela vai ficar com tudo, ela também vai ficar com as contas. Ela vai ter que assumir a responsabilidade de tudo aquilo ali que você deixou. E aí meu filho olhou pra mim e falou assim: nossa, pai, eu nunca tinha pensado desse jeito. Sempre pensei que ia lá, ia matar o cara. Eu falei, tá. E aí tu vai preso e ela vai achar um outro cara pra fazer a mesma coisa. e Então, com o seu dinheiro, e com seu dinheiro, exatamente. e com Então, o seu dinheiro é ainda. uma questão que às vezes é você montar um pensamento simples e lógico para a pessoa entender que ela não tem poder sobre o outro, ela só tem poder sobre ela mesma. E mesmo assim, as pessoas perdem esse poder e acabam cometendo violências e homicídios e feminicídios e acabam perdendo a sua própria vida, sendo que às vezes o problema é simples de resolver. Pegar as E coisas e ir embora. exato, Simplesmente pega as assim. suas coisas e vai embora. No caso da mulher, como você falou, às vezes a mulher tem o filho. Eu me lembro que eu trouxe aqui uma promotora de justiça, ela é promotora de justiça da Bahia, a doutora Sara Gama. Aliás, doutora Sara Gama, um beijo para você, precisamos de você aqui de novo. E ela falou uma verdade para mim, que eu acho que é uma verdade que você, como está aí vivendo a questão social, deve vivenciar muito. Que ela falou, Célio, se eu vivesse uma situação de violência e que para eu sair, eu percebesse que as minhas filhas iam passar necessidade, eu ia ficar na situação de violência e não ia sair. E é mais ou menos assim que funciona a coisa? É exatamente assim, Celinho. É exatamente assim. Elas não veem a perspectiva de um futuro longe desse agressor, e é preferível, às vezes, ela sofrer da violência do que ver os filhos na rua abandonado, passando fome. Precisa de muita coragem para ter uma mudança de vida nesse sentido. Sim, Muita coragem mesmo, né? E realmente nessa hora falta, elas não têm essa coragem. Mas é o que a gente fala. Nós estamos num país onde as políticas públicas para a prevenção ou para o acolhimento de mulheres vítimas da violência é pobre demais, não se tem. Por mais que a gente tenha vários canais, né, de escuta, agora saiu o aluguel social, tem algumas outras coisas que estão acontecendo, ainda é muito ruim. Essas políticas públicas de defesa para a mulher vítima da violência tem que mudar, né? Tem que melhorar muito para isso. E a política pública que a gente fala não é só socorrer quando quando ela foi vítima da violência, né? Nós temos que atuar muito na prevenção para que isso não aconteça, para que a mulher não chegue no ponto de sofrer a violência, dela apanhar, ou de tirarem os bens dela, ou da agressão verbal. Tem que se fazer um trabalho de conscientização. Nós aqui em Itanhaém, a gente agora que a gente está conseguindo se estruturar um pouquinho mais como entidade social, a gente quer fazer um trabalho muito forte com o comércio, com os comerciantes, pegar vários parceiros para atuar junto aos homens de verdade. Tanto que eu falei para você que em breve a gente vai se falar ainda. sim, sim, sim. A gente quer fazer esse trabalho também junto aos homens na cidade. E a gente quer bons parceiros para ajudar a gente nisso, que já tem um pouco mais de experiência, que possam vir fazer educação, fazer várias coisas, né, em relação Sim. a isso. É um trabalho que está no nosso radar
e a gente vai crescer muito nisso ainda, e a gente ainda vai se falar sobre esse trabalho. Claro, claro, Mas claro. tá tudo muito longe, Celinho, de ver um fim disso, de ver uma redução disso acabada, a gente vê essas mulheres tendo uma vida digna, né? Eu não sou a favor nem de feminismo, nem de machismo, eu sou a favor da família, da boa convivência, do respeito, de todo mundo ser feliz. Então, quando fala muito, eu sou feminista, eu sou machista, gente, não tem que ser feminismo, tem que ser machismo. A gente tem que encontrar o meio termo da boa convivência, né? Sim. Mas é claro que numa situação de risco, é óbvio que se eu estou numa situação de risco onde eu tenho um marido que vai me bater, se eu já aprendi a me defender, eu não vou deixar. Então, esse trabalho que Exatamente. vocês fazem da defesa pessoal e tudo, ele é muito importante, sim, né? Porque quando o homem ele já vê um enfrentamento na mulher, quando já vê a mulher assim de cabeça um pouco mais alta, opa, peraí, e já começa a ficar um pouco mais forte, ele vai pensar duas vezes. Pode ser alguns sim, Sim. alguns não, mas vai inibir. E não só isso, em outras situações também. Eu acho que todas as mulheres deveriam fazer defesa pessoal, né? Eu tenho uma filha que é lutadora de taekwondo. Boa, boa. Já arranca a Tenho uma cabeça. Arranca a cabeça Meu no marido é chute. professor de taekwondo, então assim, e eu não faço, pra você ter uma ideia. Mas eu É, acho que esse é o todo mundo problema. deveria fazer, Celinho. Eu Sim. acho que todo mundo deveria fazer, todos, de Eu verdade. tive uma parceira que foi a Elaine Caparrós. Não sei se o nome te soou alguma coisa. Mas a Elaine Caparrós, ela ficou bem famosa aí, infelizmente, há uns 6, 7 anos atrás, por causa de um episódio de violência. E olha o paradoxo. Ela foi casada com o Gracie, que é a família formadora aí do jiu-jitsu brasileiro. O filho dela é um Gracie, tudo faixa preta ali de jiu-jitsu, e ela não sabia nada de autodefesa. E aí ela se envolveu num relacionamento aí virtual. Na primeira vez que ela chamou o cara para ir na casa dela, esse cara surtou e espancou ela por 4 horas Nossa, dentro do prédio, dentro do apartamento dela no Rio de Janeiro. eu lembro Imagina disso. você 4 horas gritando e ninguém fez nada. Ela teve afundamento do globo ocular, ela teve todos dentes quebrados, ela só parou de apanhar porque em um dado momento o cara achou que tinha matado ela. E por isso ele parou. E eu fico imaginando a disposição de um homem para bater numa pessoa por 4 horas. Eu já fiz luta. Assim, a gente fazia o que é chamada trocação ali, o treinamento, né? E às vezes você subia no ringue e tal, fazia 3 minutos de luta com alguém, você já ficava exaurido. Imagina que é você bater Nossa, em alguém por 4 horas. Imagina a disposição de uma pessoa dessa. Então, dentro do nosso trabalho aqui, o objetivo é ser profilático. Mas, infelizmente, a gente ainda esbarra na situação de que é um assunto espinhoso. Eu recebo muitas pessoas que falam o que você está falando, o seu trabalho é muito legal, mas o trabalho é difícil, porque assim, são homens falando de violência contra a mulher, são homens falando que a mulher tem que aprender a se defender. Você falou aí de que vocês fazem as reuniões. Para nós aqui é extremamente difícil fazer um evento, uma reunião de juntar as mulheres para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque a partir do momento que ela vem, ela acha que ela está se expondo. Porra, eu vou lá, todo exato. mundo vai saber que eu apanho. E de repente ela nem apanha, mas ela pensa, todo mundo vai achar que eu apanho. Eu apanho. É. E aí ela fala, pô, mas aí vai que minha vizinha tá lá, minha vizinha vai saber que eu apanho. Aí tinha que fazer todo um processo de ter ali um bolinho. E eu ficava bravo, bravo demais. Porque tinha que ter um bolinho, tinha que ter uma dança, tinha que ter uma florzinha, tinha que ter café, tinha que ter salgadinho, tinha que ter refrigerante. E eu falava, cara, não é uma festa. É um assunto muito ruim de ser tratado. Não é uma festa. E eu não entendia. No começo, esse trabalho que eu faço hoje, Tânia, ele nasceu de É, uma ideia, mas eu fiz tudo no peito e na raça. Eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Então, para mim, era foi muito difícil. aprendendo, né? É. Então, para mim, era muito difícil no início relacionar essas coisas do tipo, cara, você tem que dar essa distração para tirar exatamente o peso do assunto. Mas ainda assim é um trabalho muito difícil, muito de formiguinha, e que, assim, você relativamente pequena aí
na sua trajetória como entidade, já ter o que você alcançou realmente de se dar parabéns. Porque eu sei o quanto é difícil esse assunto. É bem complexo. Mas agora eu que vou fazer uma pergunta para você. Diga. Quando você fala, né, que a mulher, ela tendo a defesa pessoal, ela vai evitar a agressão. Na verdade, eu acho isso muito difícil, porque o homem ele é infinitamente mais forte que a mulher, né? Sim. Eu acho que ela, né, eu acho que não sei se em todos os casos que você já presenciou, que você viu, eu acho que isso é bem difícil, né, da mulher mesmo fazendo a arte marcial e aprendendo a se defender, que ela evita a agressão, ou que ela evita mesmo o feminicídio. Não sei, o que você tem de experiência disso? Então, já que a gente inverteu os papéis, agora eu sou entrevistado, eu vou te Agora você é responder. entrevistado. Não, vamos lá. Isso é um erro comum quando a gente fala em defesa pessoal, as pessoas associarem a trocação de porrada. É um erro comum isso daí. Só que assim, como você mesma falou, a violência ela não começa com a violência física. Sim. Então, o treinamento em defesa pessoal, o objetivo é justamente que você consiga minimizar os danos, diminuir os riscos e chegar vivo em casa. Ponto. Isso parte do quê? Desde você saber, por exemplo, ler o ambiente onde você está. Então, tudo começa na base. Vou te dar um exemplo, para você entender o que eu quero dizer. Tu frequenta, sei lá, lanchonete, barzinho aí em Itanhaém? Sim. Sempre o mesmo? Não. Mas você vai no mesmo com certa frequência? Sim. Ok. Senta sempre no A mesmo gente lugar? tenta aí sempre nos mesmos. Você geralmente, no bar que você frequenta mais vezes, você geralmente senta no mesmo lugar? Não. Não. Assim, eu não sou de frequentar barzinho mesmo. São lanchonetes que a gente vai para Não, lanche, sim. alguma coisa. O que eu quero É mais exemplificar é o barzinho, seguinte: barzinho, não. o ser humano ele é um ser humano de hábitos. Ele é um bicho de hábitos. Então, a partir do momento que você cria hábito, é muito difícil mudar aquilo. Então, eu dou o exemplo do bar, da lanchonete, porque o que acontece? Quando você começa a frequentar muito lugar, você passa a entender, o seu cérebro passa a entender que aquele lugar é seu. E é meio desconfortável quando você chega num lugar que é o seu ambiente e tem alguém sentado na mesa que geralmente você senta. Aí você fala, porra, ele está sentado na minha mesa. Mas a mesa nem é sua. Mas isso cria no seu cérebro o seu cérebro ele é programado para poupar energia. Então, quanto mais fácil for o caminho, melhor para o cérebro. Quando a gente fala em defesa pessoal, a gente vai reprogramar algumas situações, como, por exemplo, reconhecimento de ambiente. Geralmente, as pessoas não prestam atenção onde elas sentam. E quando você vai sentar num lugar, tecnicamente, público, a primeira situação de segurança é tu sentar perto e virada para a porta. Porque no Brasil isso não é comum, mas nos Estados Unidos, por exemplo, os locais, você entra no local, você consegue ver várias situações de saída, várias portas de saída. No Brasil não, no Brasil é geralmente uma porta de saída. Não só. Qualquer problema que tiver ali, vai todo mundo aglomerar ali. Só que as pessoas sentam de costas, não sabem o que está acontecendo, não vê o que está acontecendo na rua. No caso das mulheres especificamente, você falou uma situação aí que é a mulher colocar uma postura mais empoderada, tal, tal, tal. A gente foca muito na violência doméstica porque, infelizmente, é uma pandemia. Isso acontece o tempo inteiro. Mas vocês, mulheres, estão expostas à violência o tempo todo. É no Não ponto só de dentro de ônibus. casa. Não só dentro de casa. É no ponto de ônibus, é no trabalho, é na praia onde você mora, é no quiosque, é no supermercado, é no parque, é em qualquer lugar. A qualquer momento pode chegar um abusado, um doente, e achar Sim. que tem direito de colocar a mão em você, de te abordar, de te abraçar, de te carregar para qualquer lugar. E a partir do momento que você reconhece o ambiente, fica mais fácil você identificar um predador. Fica mais fácil você saber que postura tomar. Então, por exemplo, dados científicos isso daí. Um cara que ele está com pretensão de cometer o estupro, ele procura vítimas vulneráveis. Se ele
tá num ponto de ônibus, ele vai pro ponto de ônibus e fala, porra, vou escolher a mulher aqui hoje. A mais E ele, desatenta, né? a mais desatenta e a que tem a postura mais vulnerável. A mulher que tá colocada, que ela olha, tem a cabeça para cima, a postura firme, aquele olhar meio bravo, assim, que não dá abertura para ninguém, ele já não vai nela. Porque o subconsciente dele entende que ela pode lhe dar problemas. Então ela vai gritar, ela vai reagir, ela vai fazer alguma coisa que vai atrapalhar o esquema dele. Eu dou sempre esse exemplo do seguinte, a gente quando é homem anda na rua, a gente percebe que tem dois caras olhando para nós, a primeira coisa que o homem faz é estufa o peito, olha para os caras e só falta ele olhar e falar assim, tá me olhando por quê? Isso quando não pergunta mesmo. Por quê? Porque ele já é preparado para isso. Vocês, mulheres, são exatamente o oposto. Vocês estão na rua, vocês percebem que tem alguém olhando, a primeira coisa que vocês fazem é tirar o contato visual, evitam olhar para o cara, se fecham o máximo possível e tentam passar desapercebido. Isso, para um agressor, é um prato cheio. Ele já sabe. O subconsciente dele já identificou que você é uma vítima, que tu não vai reagir, não vai esboçar nenhuma reação. Se ele te abordar, provavelmente você vai congelar e vai fazer exatamente tudo que ele mandar. Então, exato. A defesa pessoal começa daí, dela mudar esse mindset ali que é, porra, eu preciso ter uma postura melhor, eu preciso me colocar melhor, e se eu perceber que alguém está me olhando, eu olhar de volta e o que está acontecendo? Porque o homem, Tânia, eu faço muito essa comparação, o homem é igual cachorro, literalmente. Se tu tá andando na rua e tem um cachorro e você, por medo, começa a correr, o que acontece? O cachorro vai atrás de você. Você despertou nele um instinto de caça. Ele vai caçar. O homem é igual. Se o homem tá ali e ele percebe que você ficou vulnerável à atitude dele, ele vai partir para cima. Se ele... Eu falo isso, geralmente eu dou esse exemplo de balada, né? Eu falo, cara, você tá na balada. Pá. Você percebeu que o cara tá ali te paquerando. Se tu, mulher, chegar nele, ele tem um AVC na hora e não sabe o que fazer. Você chegar nele e falar assim, e aí, bora, vamos beijar? Ele não sabe o que fazer. Ele fica totalmente sem ação, né? Totalmente sem ação, porque ele não está preparado para isso. Então, a defesa pessoal, principalmente no método que eu desenvolvi, ela nasce desses princípios. Primeiro você vai entender a sua postura, aprender a reconhecer o ambiente. Numa situação de violência doméstica, por exemplo, a mulher, quando ela percebe que a coisa vai escalar para a violência física, o que ela faz? Ela corre para o quarto, ela corre para o banheiro, ela corre para a cozinha. Geralmente diminui as rotas de fuga. Geralmente lugares que só tem uma porta de saída e quem está na porta? O agressor. Ela nunca vai para a rua. Dificilmente ela vai para a rua. Quer um outro detalhe? Você é destra ou canhota? Destra. Provavelmente numa situação de fuga, se você estiver numa situação, numa sala fechada e tiver que correr, tu vai correr pro teu lado direito. 79%, 80% da população mundial é destra. Ou seja, se tiver numa situação de comboio, vai todo mundo para aquele mesmo lugar. E geralmente, eu te falo isso porque eu tive uma aluna, por exemplo, que ela quase foi morta a tiros. E ela falou que quando ela correu pro lado direito. Só que a câmera estava do lado esquerdo. Eu falei, sabe por que você correu pro lado direito? Porque o seu cérebro é treinado para ir para a direita, porque você é destra. Então são questões de reprogramação. Lógico, durante o treinamento, principalmente para as pessoas que fazem o curso personal comigo, no final do curso ela vai saber, sim, bater, contra-atacar, imobilizar, quebrar um braço se for necessário, quebrar uma perna se for necessário, até que, enfim, tirar a vida do cara se for necessário. Mas o objetivo principal não é esse, não é a trocação. É sim ela saber como se posicionar e, se for necessário entrar numa situação de combate, ela saber aonde atacar, não para derrubar o cara, e sim para que ela ganhe tempo para sair dali e pedir ajuda. Sim, perfeito. Respondi as suas perguntas? Entendi. Totalmente.
Totalmente, Agora, totalmente claro. Por agora a isso que eu gente, preciso de você aqui, tá vendo? agora a gente volta. Agora você é entrevistado aqui. Para de ficar me entrevistando, hein? Vambora. Diz uma coisa para mim. Você falou, eu me lembro que no ano passado, ano retrasado, não lembro, você estava num processo aí de entrar em algumas. Não é licitação que chama, é licitação? Não, é. Como é que chama? Editais, né? Hã? Os editais. Editais, Editais? editais. E como é que Isso. tá isso daí? Você conseguiu? Hoje a associação já tem algum apoio financeiro ou algum apoio com materiais e tal? Ou você ainda não tem, tem tudo ali no peito e na raça dependendo das pessoas que te ajudam? Eu costumo falar, Celinho, que a gente fez 5 anos em um. A maioria das organizações sociais, elas começam a se estabelecer depois de 5 anos de constituição jurídica, né? Quanto? 5 anos para trazer os Caramba. primeiros recursos. Assim, traz recursos pequenos que vêm através, às vezes, de rifas, de bazares, de festas, venda de camisa, mas isso não mantém uma organização social. E a nossa é uma organização social, eu diria que já de médio porte, eu não diria que ela é pequena, mesmo sendo nova, ela já é uma organização social de médio porte. E para fazer o que nós queríamos, o que estava no nosso plano de ação, a gente precisava assim de recursos. A gente participou de vários editais e a gente conseguiu trazer ano passado um edital via do Itaú Social, né? Foi com esse recurso que a gente conseguiu ter o nosso espaço. O espaço precisava de reforma, a gente precisava fazer um monte de coisas, contratar pessoas para trabalhar. E o recurso daria só para um ano, que inclusive está terminando agora. Esse mês aqui, inclusive, é o último mês desse recurso. Então, esse recurso ele foi utilizado para a gente se constituir, para ter o nosso espaço físico, ter tudo organizado. E agora a gente vai atrás de mais recursos para dar continuidade. Certo. Vai ter um gap na captação de recurso agora. Eu espero que a gente consiga captar recurso rápido. Existem muitas formas hoje de captação de recurso para as organizações sociais. Isso mudou com a Lei 13.019, lá de 2014. A gente já está podendo receber, inclusive, doações de nota fiscal paulista. Então, agora que a gente está conseguindo ingressar numa captação de recursos, uma estratégia de captação de recursos bem definida. Mas esse ano, por exemplo, a gente ainda não tem recurso para trabalhar, nós estamos no peito, né? Então já Contando com a vamos ajuda de... aproveitar aqui e falar para quem quiser ajudar como é que faz. Pode fazer Pix para a gente, se for a doação em dinheiro, que a gente precisa para pagar os custos fixos, despesas como água, luz, aluguel, até mesmo a remuneração da equipe que trabalha com a gente. A gente contrata pessoas do território, da comunidade, para trabalhar com a gente. E a gente também precisa muito de doação de produtos, então a gente precisa de doação do lanche das crianças. Hoje, as crianças elas têm um lanche que é um pão com mortadela e um suco artificial, que para a gente não é o melhor. A gente quer melhorar muito a segurança alimentar dessas crianças, melhorando a qualidade do lanche, com sanduíche natural, talvez, uma fruta, um iogurte, porque muitos deles vêm para a associação sem uma refeição, sem um café da manhã, por exemplo, né? E doações de produtos, materiais de papelaria, de higiene, de limpeza, tudo que vem para a gente usa muito, né? Certo. E o Então, Pix é qualquer tipo de como? Como, doação como que acessa o Pix? O Pix é através do nosso CNPJ, que é o Tá. 44 134 865 1000 ao contrário 16, Repita. 44 134 865 1000 ao contrário 16, Certo. né, através do Pix. E as doações de produtos, é só entrar em contato com a gente que a gente fala tudo que a gente precisa. Show. E se alguém quiser levar até aí, qual que é o endereço lá da associação? É na Rua Manuel Pereira dos Santos, número 116, Rua Manuel Pereira dos Santos, 116, no Jardim Oásis, Itanhaém. E pode Jardim vir, porque Oásis, além de show. conhecer o projeto, vai conhecer uma cidade linda. É Itanhaém bonito realmente mesmo. Eu conheço Itanhaém, é bonito. é muito Eu bonito. tenho um amigo que mora aí, ele mora em Suarão. E não larga daí, não sai daí Conheço. por nada. É, Eu sei o que ele quer dizer com isso, porque eu também hoje, se me falarem, muda para São Paulo, volta para São Paulo, também já não vou morar na mais. praia é outra vida, né? Morar na praia não tem coisa melhor. Eu não sei o que É eu tô aquilo que a fazendo aqui gente, ainda. é aquilo que as pessoas falam, tira férias para vir para onde? Pra praia. Para praia, É, não tem né? jeito. A gente Eu, vive de constante férias aqui. eu ainda não tenho condições de ter a vida na praia, mas quem sabe em breve. E é outra que agora com a TV aqui, não vou ficar indo na praia e voltando todo o tempo, né? Mas enfim. Um Mas dia pelo eu, menos vem eu para ainda. conhecer a gente, né? Né? Aí sim, aí eu vou. É só estender o convite aí, marcar a data que eu estarei aí. Inclusive para Combinado. mostrar, fazer alguns materiais aí para mostrar a associação aqui na TV também. É, Fechou.
Tânia, deixa eu te falar. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Quando a gente traz pessoas como você com bastante conteúdo, o tempo passa muito rápido, a gente nem vê passar. Já deixo aqui estendido o convite para você vir aqui pessoalmente para a gente fazer esse bate-papo. Trazer a Regilane também, que eu já conversei com ela, é gente boa. Tem a outra moça, Francis, que, aliás, Também. fala para ela que eu tô bravo com ela, que ela nem fala mais comigo, nem me responde, nem dá um oi, Olha, nem nada. puxei a orelha dela. Bravo com ela, bravo com ela. Eu mando os negócios para ela, ela nem... Tá bom. Ah, deixa ela comigo. Já Tá vou dar esse assim. feedback para ela. Eu tô bravo com ela. E o convite já está aí estendido para vocês três estarem aqui falando sobre os projetos. A casa, a partir de agora, está aberta para você. Sempre que você tiver um projeto, tiver alguma coisa que você queira divulgar, só me passar que a gente faz aqui um chamado ou a gente faz aqui um programa para você divulgar o que está fazendo, as necessidades do que está fazendo. Nesses momentos finais aqui, eu gostaria que você primeiro repetisse aí os contatos, como é que as pessoas doam para vocês e também deixasse aí a sua mensagem para quem está assistindo, para as mulheres que estão precisando de ajuda, para quem quer ajudar vocês, para quem quer ingressar no projeto, como que tem que fazer, o espaço é seu. Obrigada, Celinho. Bom, repetindo o nosso Pix, é o nosso CNPJ, tá no nosso Instagram, tem no nosso site também, né? Nosso Instagram é Sociedade de Ação _Itanhaém. O nosso CNPJ é o 44 134 865 1000 ao contrário 16. Pode entrar em contato com a gente, pode ser pelo meu telefone mesmo, que é o 13 97411 8733. E a gente conta muito com o apoio de vocês. Nós estamos fazendo realmente um trabalho muito importante. Itanhaém é uma cidade com alto índice de vulnerabilidade social. A gente diz que aproximadamente 50% da população vive em situação de extrema pobreza. E nós temos um alto índice, então, de violência doméstica, né? E nem tão reportado assim, no número que a gente tem, a gente estima que ainda é muito maior. Eu gostaria de convidar vocês a seguir as nossas mídias sociais, conhecer o nosso trabalho. Quem quiser vir a Itanhaém, conhecer a nossa associação, será muito bem-vindo. E eu queria agradecer a vocês aí, né, o Celinho, a equipe do MELS, pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem nessa conscientização para as mulheres, esse trabalho que tem um alcance muito importante, mídia social, né? O podcast é uma coisa que hoje é de fácil acesso, e vocês estão de parabéns, Celinho. Eu gostaria de deixar aí o meu agradecimento pelo trabalho de vocês, tá bom? E também convidá-los para vir aqui para conhecer o nosso projeto. Pessoalmente, eu vou aí, você também vem aqui. Show, tá acertado. Muito obrigado pelo reconhecimento e mais uma vez, Tânia, muito obrigado pela oportunidade de conversar aqui com a gente, trazer o seu trabalho, que eu acho importantíssimo dentro de uma cidade que está muito longe de tudo e que às vezes o povo político acaba deixando esquecido e acha que o pessoal dali vai viver de luz, e eu acho isso muito ruim. Muito obrigado, Tânia, por essa oportunidade e espero que a gente consiga aí fazer esses projetos que a gente tem aí no papel andar. E para você que nos acompanhou aqui até agora, eu quero deixar o meu muito obrigado. Se você ainda não está inscrito no canal da Vem TV, se inscreve já, curte, comenta e compartilha. Segue também a gente no Instagram, @Instituto Mels, @SanMarteão_Sistema. E eu quero... Produção, dá para falar da outra ajuda que a gente tem? Ok. Eu quero também aproveitar aqui a oportunidade de deixar que a gente vai estar pedindo ajuda para a Associação Beneficente Jefté. Então, se você quiser ajudar a associação, é lógico que você também pode ajudar a Associação Beneficente Jefté e ajudar a Tânia lá no Associação em Ação Itanhaém. Cidade em Ação. Cidade em Ação Itanhaém. Se você quiser ajudar a Associação Jefté, o QR Code está aí na tela. Eles, assim como a Tânia, precisam de doação de equipamentos, precisam de doação de alimentos, precisam de doação financeira. Eu já fui lá no projeto deles, numa comunidade aqui de São Paulo, bem precário. E assim, a Cláudia, que é a fundadora de lá, faz coisas impossíveis, que eu não sei realmente como é que ela consegue. Então, QR Code aí na tela, aponta a câmera do teu celular e doe para a Associação Beneficente Jefté. E se você está
ou conhece alguém que esteja num relacionamento abusivo aqui em São Paulo, aponta a câmera para o outro QR Code que está aqui do outro lado. Você vai ser direcionada para um formulário onde um dos nossos voluntários vai entrar em contato com você e te auxiliar aí na questão da violência contra a mulher. Semana que vem tem mais um episódio do programa Mels Podcast aqui pelas plataformas da Vem TV, sempre às terças-feiras, às 19h30, durante essa nova temporada. Eu espero vocês na próxima terça-feira, às 19h30. Vejo vocês semana que vem. Um abraço, obrigado, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.